Bom dia, turma. Então, na nossa aula de português de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre poemas e variação linguística. Então, né, como a gente já estudou poemas, tá? Hoje nós temos aqui, ok? Um poema, né, que fala um pouquinho de uma bola bastante conhecida, a bolinha de gude, tá? Então, vocês têm aí, né, o poeminha da bola de gude, de Ricardo Azevedo, ok? Depois, as atividades iniciam, né? Observe e identifique a quantidade de versos e estrofes do poema. Então, só relembrando, né? Verso é cada linhazinha e estrofes, então, é o pedacinho inteiro, né? O conjunto, ok? Então, contem aí quantos versos tem e quantas estrofes tem este poema e coloca aí neste quadrinho. Já na atividade 2, pede para a gente identificar as rimas de cada estrofe, tá? Então, dentro do primeiro pedacinho, tem duas palavras que rimam. Quais são elas? E dentro do pedacinho 2, né, na estrofe 2, tem outras duas palavras que também rimam. Quais são elas, tá? E aí, pulando para a página 12, atividade 5, porque a 4 nós não vamos fazer, tá? Pergunta assim, na primeira estrofe, quais são as bolas que o eu lírico fala, né? E que aspectos são ressaltados? Então, o eu lírico, né, só relembrando, é um termo utilizado dentro da literatura para designar o pensamento geral daquele ou daquilo que está sendo narrado dentro de um poema, tá? Usado, né, em textos para expressar sentimento, subjetividade, tá? Então, como a bola ela é retratada na primeira estrofe, ela é retratada de duas maneiras, né? Uma, ela, né, ali, tipo, a maior bola do mundo é de fogo e se chama Sol, tá? Então, esse primeiro eu lírico, a primeira coisa que eles estão falando sobre a bola e estão meio que comparando a bola é o Sol, tá? E qual é o aspecto desse Sol, né? É a maior bola do mundo, tá? Na segunda, a segunda que ela caracteriza ali, ela fala da bola de futebol. E qual é o aspecto da bola de futebol? A mais conhecida, tá? Já na atividade 6, na segunda estrofe, qual é a bola então que o eu lírico fala e que aspectos são ressaltados? Tá? Ele fala ali então como se chama a bola, né? Que bola é essa? E que aspecto, então, ela é ressaltada? E tem várias características dessa segunda bola, ok? É bola de gude, né? E tem vários aspectos, né? Colorida, de vidro, bandida, tá? Então, todos esses são os aspectos. Atividade 7, no poema, qual é o significado de bandida? Né? Não é o significado de roubar. Qual é o significado de bandida que está acontecendo aí, tá? A 8, por que a bola de gude ela é chamada então de bandida? Né? Porque ele utiliza do eu lírico aqui, né? Para expressar um sentimento. Esse sentimento que fala no poema, né? Que não era um bom jogador. A gente pode ver isso, que a pessoa que joga, né? Não era um bom jogador e ele tem essa frustração, tá? Então, né? Certa bola colorida, jogar bem, eu nunca pude, né? Como já tá falando ali, né? Que jogar bem ele nunca pôde, né? Então é de vidro essa bandida e chama-se bola de gude. Então tem uma certa frustração dessa pessoa, né? Porque ele nunca conseguia ganhar, tá? Nunca conseguia jogar bem, ok? E aí ele atribui essa bola, né? Esse significado, esse motivo de frustração, certo? E aí a 9, né? Você já jogou bola de gude, né? Sim ou não, ok? E aí, coletivamente, pede pra gente elaborar algumas regras do jogo, né? Do jogo de bolinha de gude, tá? Mas como a gente não viu ainda o texto, né? Que vem aí no início de fazer regras, essa atividade ela vai ficar um pouquinho para depois, tá? Primeiro nós vamos pular ela e depois a gente retoma, ok?
E aí, então, continuando com língua portuguesa, agora nós vamos ver um pouquinho de variação linguística, tá? Então, toda língua ela é formada por variedades. Essa variação consiste, então, em maneiras diferentes de nomear alguma coisa, tá? Por exemplo, as palavras sinaleiro, sinaleira, farol, semáforo, né? São palavras, então, utilizadas em diferentes regiões do Brasil para nomear o mesmo aparelho eletrônico, tá? E esse tipo de variedade, então, é chamada de variação lexical, tá? Lexical. E aí, então, né, atividade 1, dependendo da região do Brasil, a bolinha de gude também pode ter diferentes nomes, tá? Leia alguns deles, então. Baleba, bila, biloca, bilosca, birosca, bolinha de gude, bolita, eu conhecia bolita. Boleba, bolega, bugalho, buti, cabeçulinha, clica, firo, fubeca, nica, peca, pinica e chimbra. Nossa Senhora! Então, em sua região, a bolinha de gude tem outro nome, né? Sim, tem sim, né? E qual? Eu, no meu entendimento, eu só conhecia bolinha de gude e bolita, tá? Mas se vocês conhecem outros, então, vocês podem até acrescentar aí na A, tá? A B. Por que um objeto ou uma brincadeira pode ter nomes diferentes em regiões diferentes, tá? Porque o português não é uma língua única, tem variações, ou porque algumas palavras são pronunciadas de maneira errada e originam novas palavras, tá? Então, é porque o português não é uma língua única, né? Tem variações, ok? E aí, em sua região, como se denomina uma criança do sexo masculino, tá? No caso, para nós, a gente pode chamar, né, de menino, guri, piá, tem um monte aí, tá? Então, todas que vocês lembrarem de como a gente pode chamar uma criança do sexo masculino, vocês podem colocar aí como a gente pode chamar, tá bom? E aí, continuando, né, nessa variação lexical, nós vamos abrir agora lá no livro de caligrafia, tá? Então, aí no livro de caligrafia, né, na página 38, continua essa mesma atividade. E aí diz assim: nossa língua apresenta grande variação lexical, ou seja, palavras diferentes, né, representando a mesma coisa. Leia as palavras a seguir e pinte da mesma cor aquelas que têm o mesmo significado, tá? E atenção, elas estão organizadas em trios, tá? Então, né, tem trios ali. No caso, a primeira, tem uma na primeira, uma na segunda e uma na terceira. E todas as três são as mesmas, tá? Exemplo, vou pegar ali o geladinho, tá? Então, geladinho, né, da primeira fileira, da primeira coluna, sacolé na segunda coluna e chup-chup na terceira coluna, tá? Então, essas três palavras, por exemplo, vocês vão pintar de azul porque elas têm o mesmo significado, todas elas são a mesma coisa, tá? O geladinho, o sacolé e o chup-chup, ok? E aí depois vocês façam as outras também, né? A tangerina, angolista e o aipim, ok? Na 4, diz assim: encontre no quadro uma variação lexical para as palavras destacadas nas frases e reescreva, então, substituindo essas palavras, tá? Então, quero um cachorro quente com 2 vinas. O que seria isso, vinas? Tá? Seria mingau, seria salsichas ou seria vinagrete? E aí vocês vão reescrever essa frase, tá? Com essa nova palavra, tá? Em vez de vocês escreverem vinas, vocês vão escrever colocar no lugar essa outra palavra aí, tá? A B, fiz um delicioso curau para as crianças, tá? E depois, lá na página 39, tem a C bem em cima aí, tá? Então, qual é a receita daquele seu molho à campanha, tá? E aí vocês vão substituir, no caso, a campanha pela palavra correspondente, ok? Então, essa era a nossa aula de hoje. Tenham um bom dia, bons estudos e qualquer dúvida é só chamar. Beijo!